Resolvi liberar aqui para vocês as minhas aulas sobre dermatologia oncológica voltada para o clínico de pequenos animais, que ministrei em 2018, mas que ainda possui muitas informações importantes. São 6 aulas no total, e esta é a segunda. É importante que você assista às aulas na ordem. Então, se você não assistiu a primeira aula ainda, pare agora e pegue o link da primeira aula na descrição desse vídeo. A próxima aula é linkada logo ao término dessa daqui, então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Então agora a gente vai para a nossa aula número 2, que a gente vai falar sobre os métodos diagnósticos, parte 1. E aqui nesse módulo a gente vai falar sobre a citologia, e ela pode estar aí separada, dividida entre citologia por punção por agulha fina, punção aspirativa por agulha fina e o imprint. E a gente também vai abordar na nossa próxima aula sobre as biópsias incisionais e excisionais. Então, a citologia. Quando a gente pensa em citologia, o que vem na cabeça rapidamente assim? Quais são as vantagens, né? Ele é um procedimento simples, porque você vai precisar apenas de uma lâmina, de uma agulha e de uma seringa para realizar, né? É um procedimento seguro, porque você não vai ter uma intervenção cirúrgica, dificilmente vai ter sangramentos, coisas que você não consiga resolver ali simplesmente fazendo uma compressão, tá? É pouquíssimo invasivo, como eu falei, é simplesmente uma agulha que você vai estar introduzindo na lesão. Tem uma boa relação custo-benefício, né? Porque se você for pensar em relação a uma biópsia, o custo de uma biópsia ela é mais cara, né? É um resultado rápido. Esse resultado rápido aí depende um pouco se você vai precisar encaminhar por correio para um laboratório, mas se você tem um laboratório perto na sua cidade onde o motoqueiro passa para coletar no mesmo dia ou no dia seguinte, normalmente é em torno de, sei lá, de 3 a 5 dias você já tem um resultado dessa citologia, e às vezes até mais rápido se você pedir com alguma urgência, né, dependendo do seu patologista de estimação, que a gente brinca, né? Então ele tende a ser bem mais rápido também do que a própria biópsia, né? E pode ser feito no próprio consultório. Isso também é uma coisa muito boa, você não precisa anestesiar o paciente, né? Talvez, dependendo da lesão e da região onde é que se encontra, você precisa fazer uma leve sedação para o animal, às vezes que é um animal muito agitado, às vezes você não tem outras pessoas para segurar, às vezes o proprietário é um senhor, uma senhora que não tem força, não consegue, às vezes é um Rottweiler, um bicho forte, grande, então às vezes você precisa fazer uma leve sedação para te facilitar a coleta desse material sem grandes problemas. Algumas desvantagens, então, da citologia. Eu acho que essa é a principal desvantagem, ela não é 100% diagnóstica, tá? E isso está muito relacionado com a quantidade de material que a gente vai coletar, né, dessa amostra. Se você for pensar num tumor do tamanho da minha mão, por exemplo, né, aí tem, sei lá, 10 centímetros, se você vem e coleta apenas de um ponto, considera que aquela outra parte toda ali você não tem o resultado, né? Se esse tumor está impregnado de gordura, por exemplo, né, às vezes o mastocitoma é um tumor que às vezes ele está no meio da gordura e você pode ter coletado apenas a parte da gordura e vai achar que aquilo dali é um lipoma. Então, uma das coisas que a gente fala, inclusive, que a gente vai falar mais para frente, mas eu já posso adiantar aqui, é você coletar sempre de mais um local quando você tem tumores maiores de 2 centímetros, tá bom? Então ela não é 100% diagnóstica, porque você pode coletar uma parte do material não adequado, que não represente aquele tumor na totalidade, tá? E uma coisa aqui muito importante, que eu botei assim essa atenção em vermelho aí, justamente para dizer o seguinte: quando você tem uma lesão inflamada, tá? Aquela lesão que o proprietário trouxe o animal agora, nesse momento você está fazendo a consulta, está ali, viu aquela lesão, aquele tumor, e está tudo inflamado em volta, o próprio tumor está inflamado. Se você coletar naquele momento com a citologia, botar a agulha ali, muito provavelmente o que vai acontecer? Vai vir muita hemácia, muita célula vermelha, né? E isso daí ele vai acabar atrapalhando a visualização das outras células, porque as hemácias ficam sobrepostas, né, umas sobre as outras, sobre as células que você de repente está querendo investigar e está querendo descobrir, né, para poder ter o resultado. E com isso você vai ter muitas das vezes um resultado de um processo inflamatório, tá? Óbvio, estava inflamado e você coletou e veio só sangue. Então a dica aqui inicial é o seguinte: se você coletou, assim que você espetou a agulha, o canhão já encheu de sangue, pode jogar essa agulha fora, pega outra, vai em outro ponto e espeta lá. Se você está espetando, a agulha não encheu de sangue, melhor chance de vir um material com menos contaminante, né, de sangue é melhor.
tá? Então, numa lesão grande ou mista, você também, como eu comentei há pouco tempo, você pode ter um resultado parcial, né? E aí você vai acreditar que aquele resultado é verdade, como eu dei o exemplo do mastocitoma que estaria impregnado por gordura. Você vai coletar só a parte da gordura e você está crente que é um lipoma e não é, e é um mastocitoma, né? Que é bem pior. Então aqui a dica que eu dou agora para ficar registrado é que quando você tem tumores cutâneos ou subcutâneos com mais de 2 centímetros, você deve coletar sempre pelo menos de 2 locais diferentes, tá bom? Então, das duas extremidades, né, como eu mostro aqui nessa imagem, então você tem que coletar para você aumentar a sua chance de acertar o diagnóstico, tá? Normalmente, os patologistas, eles cobram por nódulo. Então, indifere a quantidade de lâminas que você vai mandar para ele. E quando o patologista é bom, ele até prefere que tenha mais do que uma ou duas lâminas, porque ele consegue corar todas as lâminas e ele, na experiência dele, ele já pega, já às vezes olha até de longe, ele já tem uma noção de qual é a lâmina que está melhor. E outra coisa, ele também bota todas as lâminas ali no microscópio, dá uma olhada no maior aumento ali rapidamente para ver qual é o ponto, e aí ele consegue visualizar e perceber qual é a lâmina que está melhor. E aí ele vai, analisa uma ou duas lâminas, das 5 ou 6 que você mandar para ele, e com isso aumenta muito a chance de você acertar. E ele acertar, né, no caso, o diagnóstico, e você ter um resultado. Se você mandar apenas uma lâmina, ele só tem aquela lâmina, vai ter que se virar com aquela. Se aquela dali estiver contaminada com muita célula, ele não vai poder te dar o resultado final. Então, no caso de lesões inflamadas, a minha dica, né, ou na verdade o protocolo, né, assim, indicado nesses casos, é você entrar com um anti-inflamatório não esteroide por 3 a 4 dias, e aí sim, depois disso, você vem e pede para o proprietário retornar com o animal para você fazer a coleta. Dessa forma, você vai diminuir o número de hemácias, né, diminuir o processo inflamatório naquela região, e aí sim a chance de você ter um resultado mais correto, mais fidedigno, representativo daquela lesão, aumenta muito, tá? Isso daí é comprovado já, então é muito importante que você tenha isso em mente. Guarda isso agora, anota aí no seu caderno, tá? Então sempre entre com um anti-inflamatório não esteroidal de 3 a 4 dias e quando terminar você pede para ele voltar, o proprietário voltar e fazer a coleta novamente. Tá? Ou a primeira coleta, né? Caso você já não tenha feito no início, que eu até recomendo nem fazer no início, deixa para fazer a coleta só quando ele voltar. Mas é importante você salientar para o proprietário que ele tem que voltar depois de 3 a 4 dias. Porque às vezes o proprietário vai e faz os 3 dias e volta 2 semanas depois. Ah, mas eu dei 3 dias de anti-inflamatório, mas aí não adianta nada, já passou o efeito do anti-inflamatório e quando ele voltar já vai estar tudo inflamado de novo, dependendo da situação. Então, mande ele voltar com 3 ou 4 dias após, né, tendo feito o tratamento correto para você poder coletar o material. Mais uma dica aqui super importante para você. Prepare todo o material que você vai utilizar antes de colocar o animal na mesa, tá bom? Enquanto o animal está lá quietinho, né? Por exemplo, fez o anti-inflamatório durante 3 dias, voltou só para você coletar a citologia. O que você faz? Prepara o material. Você vai ter que separar aí pelo menos 5 lâminas por nódulo, tá? Se ele tiver mais de um nódulo, são 5 lâminas por nódulo. E aí você vai enviar de 2 a 3 dessas lâminas para o patologista, né? Ou seja, de 2 a 3 lâminas por nódulo. Os patologistas normalmente gostam de ter mais lâminas, como eu falei aqui. Então, vamos lá. Como é que é o procedimento? Eu normalmente faço o seguinte. Eu pego uma daquelas folhas de papel, né, de enxugar a mão e tal, coloco na bancada, não é em cima da mesa, tá bom? Às vezes eu sei que tem gente que não tem espaço suficiente, acaba colocando em cima da mesa, mas você tem um risco bem grande aí do animal, naquele momento, se ele for agitado, de empurrar e jogar essas lâminas todas no chão. Isso já aconteceu comigo, por isso que eu estou dando essa dica aqui para você. Prepare isso numa outra bancada, na sua mesa de onde você escreve, né, onde você faz as receitas, coloque as lâminas ali, de preferência uma do lado da outra, e já uma separada que vai ser a sua extensora, né? Vai ser a lâmina que você vai realizar ou o esfregaço, né? Ou o squash. Então, você vai deixar essas lâminas ali separadinhas. Se tiver mais de um nódulo, por que eu falei que eu utilizo essas folhas, né, de enxugar a mão ou até uma folha normal mesmo? Porque você tem como delimitar cada um desses nódulos.
Eu vou já falar mais sobre isso com vocês, que eu tenho um outro slide aqui que a gente vai mostrar sobre isso, tá? Que eu vou falar mais sobre isso, vai ser mais fácil para vocês visualizarem. Mas então, como é que a gente faz a citologia para quem de repente é aluno e não está familiarizado com citologia, ou até mesmo para o veterinário aí, que não costuma fazer, mas que agora vai começar a fazer? Então a gente tem que sempre fixar o tumor, né? A gente fixa a lesão para ela não ficar sambando, vamos dizer assim, que tem lesão que é no subcutâneo, que ela é mais maleável, né? Assim ela se move um pouco, tá? Principalmente quando a gente está pensando em lesões tipo lipoma mesmo, ou próprio mastocitoma. Então a gente tem que determinar, fixar, não é apertar, é simplesmente ancorar esse tumor para que você, quando for espetar a agulha nele, não ter problema de você colocar a agulha num tecido normal, ou o pior, você está no tecido neoplásico e aí mexeu, você furou um tecido normal e aí está contaminando, está espalhando, fazendo uma metástase local ali por conta da sua imperícia na hora de coletar esse material. Então, aqui era um esquema, né, do livro, né, e aqui a foto também para ficar claro, né, aqui no caso é uma PAF, né, uma punção por agulha fina, onde você não acopla a seringa, né, e você faz movimentos de vai e vem dentro, né, sem tirar, tá? Isso é uma outra dica importante. Você não fica espetando, tirando e botando de volta dentro do tumor. Depois que a agulha entrou, passou a pele, né, já está lá dentro do tumor, você vai e vem dentro do tumor sem tirar da pele de novo, tá bom? Isso é importante porque senão você vai estar, cada vez que você passa pela pele, você está coletando células da pele. Então você não quer células da pele, né? Então você quer células dentro do tumor, então você não é para tirar essas células que são da pele, né? Você só quer a célula do tumor. Então, quando a gente vai pensar aí, na hora de você passar esse material para a lâmina, né? Então o que você tem que fazer? Como eu falei, quando você deixa esse material separado, eu já coloco também a seringa do lado ali das lâminas com o êmbolo puxado, tá? Por quê? Quando você for jogar o material que está dentro do canhão, né? Quando você espeta com a agulha ali no tumor, as células ficam dentro do canhão da agulha. Depois você vai precisar acoplar a seringa ali e apertar essa seringa para jogar essas células na lâmina, né? Então tem gente que faz um erro muito grotesco até, que é você acoplar a seringa na agulha com a seringa com o êmbolo fechado, né? A seringa normal, como ela vem na embalagem. Então, se você colocar ali e depois puxar para ter ar lá dentro, para você poder empurrar depois na lâmina, quando você puxa, pronto, o material vai entrar dentro da seringa, né? E aí quando você for jogar, não vai sair metade do material, o material vai estar com lise, né? Porque vai ter atrito. Então, quando você acopla a seringa na agulha, a seringa ela já tem que estar com o êmbolo puxado, tá bom? Se você fizer depois, vai perder o material, ou corre grande risco de perder o material. As agulhas indicadas para você fazer ou realizar, né, o procedimento da citologia é a agulha 25x7, que é do canhão cinza, né, ou a agulha 25x8. Tá? Qual é a diferença? Quando você tem tumores mais endurecidos, né, mais firmes, principalmente quando está pensando em osteosarcoma, né, que é um tumor bem duro, é melhor que você entre com uma agulha com calibre maior para você aumentar a chance de conseguir coletar um material de qualidade, tá? Mas na grande maioria das vezes uma agulha de 25x7 já é suficiente. Então quanto mais macio o tecido, menor o calibre da agulha, né? Menor a necessidade de ter um calibre mais grosso. Lesões mais firmes, você também é indicativo de você utilizar a PAF, né? Que é a aspirativa por agulha fina, tá? Ela vai ajudar você a ter uma coleta melhor, tá bom? Então aqui a gente falando da PAF, né, punção aspirativa por agulha fina, tem alguns lugares que chamam de CAF, né, que seria citologia aspirativa por agulha fina, tanto faz, né, as duas estão certas. Então, como que funciona? Você vai acoplar a seringa na agulha, né, dessa vez com ela fechada, né, com o êmbolo encostadinho ali, como ela vem na embalagem. Você vai espetar no tumor, depois que você espetar no tumor, aí você puxa o êmbolo, tá? Deixa com o êmbolo puxado e aí você fica fazendo o movimento vai e vem, né? Como nessa imagem, e aí sim, sempre com o êmbolo puxado para trás para fazer justamente o vácuo, né? Para você ter maior pressão, né? Dentro da seringa ali para você trazer o máximo de célula que você conseguir, tá? Agora, uma coisa super importante é quando você for
remover essa seringa com a agulha da tumoração, você tem que retornar o êmbolo para o local, ou seja, retirar aquela pressão negativa que você fez ali, tá? Se você puxar com a pressão negativa, vai acontecer a mesma coisa que eu falei anteriormente, né? Que quando você coloca a agulha e puxa, né? Então esse material que está no canhão vai entrar dentro da agulha e aí provavelmente você vai perder grande parte dele, se não ele todo, tá? Então você tem que soltar o êmbolo devagar, né? Deixa ele encostar de novo lá, tira. E aí outro ponto importantíssimo, quando você for colocar esse material na lâmina, o que vai acontecer? Lembra que você está com a sua seringa já acoplada na agulha, porque você estava fazendo uma PAF? Você tem que desacoplar, tá, a agulha da seringa, puxa o êmbolo da seringa de novo para botar o ar lá dentro, e aí sim você acopla de novo e aperta a seringa para jogar na lâmina, como está nessa imagem aí, tá bom? Então aqui só esquematizando a questão do ar, tá? É muito importante aqui, mais uma vez, para lembrar e ficar na sua cabeça. Puxar o êmbolo somente após a agulha ter entrado na tumoração, você vai manter ele puxado durante toda a sua punção, ou seja, quando você fica fazendo o movimento de vai e vem dentro da tumoração, você deixa ele puxado. E aí antes de você tirar a seringa, você tem que retirar essa pressão, tá bom? Mais uma vez, de novo, porque eu adoro adiantar as coisas, para ficar bem fixo na tua cabeça, né? Para liberar o material na lâmina, o que você tem que fazer? Desacoplar a agulha da seringa, puxar o êmbolo da seringa, acoplar novamente e aí sim liberar o material. Beleza? Então vamos lá. Quais são as indicações de uma PAF, né, que você tem que saber? São as lesões que produzem baixa celularidade. Você tem como uma desvantagem, né, a possibilidade de contaminação sanguínea. Porque quando você puxa, você está aumentando tanta pressão que se tiver algum vasinho, alguma coisa ali, a chance de você puxar, fazer uma coleta sanguínea ali do tumor é grande, tá? Lesões mais firmes, elas tendem a soltar menos células, né, para fazer a citologia, então aí sim a PAF ela é melhor, mais indicada do que a PAF, tá bom? A gente tem como utilizar um material, uma ferramenta chamada citoaspirador, que é simplesmente como se fosse um gatilho de um revólver, né, onde você coloca a seringa e quando você puxa, né, deixa eu mostrar aqui com o mouse, aqui é onde você coloca o seu dedo, tá? Aqui é onde você coloca o final da seringa. E aí você puxa, traciona com os seus dedos para você fazer o vácuo, né, para você fazer a pressão negativa dentro da seringa, e você, com isso você consegue fazer o vai e vem, mantendo a pressão negativa com uma facilidade maior. Mas com um pouquinho de prática você faz isso sem o citoaspirador, sem problema nenhum, tá bom? Então aqui é só o exemplo, né, para ficar mais claro para você como é que a agulha vai nesse sistema, né? Claro que a foto deveria estar mostrando o resto, mas e aqui no caso não tinha sido nem puxado ainda, né, o êmbolo está vazio, ou seja, a pessoa acabou de colocar no tumor e posteriormente ela vai puxar para fazer a pressão negativa. Nesse caso, esse paciente aí estava sedado para poder fazer essa punção, porque se tratava de um Rottweiler e é uma lesão do lado da cabeça, né? Ele já estava até inclusive preparado para fazer o procedimento cirúrgico. Então eles provavelmente fizeram a citologia, né, porque isso daí é na faculdade, fizeram a citologia para ter uma outra amostra, depois iam enviar esse material também para fazer a biópsia excisional.